E aí, rapaziada, bora lá, gente, para a última aula envolvendo tecido conjuntivo. Aqui, olha só, tecido sanguíneo é o tema dessa nossa aula, pessoal. Corresponde ao último tecido conjuntivo especial. Nós vimos na última aula o tecido hematocitopoiético, que é aquele tecido que produz as células sanguíneas, as células que estão presentes no tecido sanguíneo. Beleza? Então olha para cá, gente. Onde é que a gente encontra o tecido sanguíneo? Tá aqui, olha, dentro dos vasos sanguíneos. Ora, pessoal, quando eu falo em tecido sanguíneo, eu estou falando do sangue. Beleza? E aí, ele é especializado por quê, esse tecido? Porque ele realiza algumas funções específicas. Olha para cá. Transporte e distribuição, por exemplo. Ele transporta e distribui nutrientes que a gente adquire, por exemplo, durante a alimentação. Ele transporta e distribui gases como o oxigênio, quando a gente respira. Ele também transporta e distribui hormônios produzidos por nossas glândulas no nosso organismo. Então ele tem essa função como uma das primordiais, principais. Além disso, ele participa do processo de remoção, de excreção, de eliminação de substâncias resultantes do processo metabólico. Quando ele distribui nutrientes e gás oxigênio, por exemplo, para todas as partes do corpo, quando todos esses nutrientes, esses oxigênios, eles são consumidos durante o metabolismo, como resultado surgem substâncias indesejáveis ao organismo, que não podem ficar acumuladas no nosso organismo. E aí essas substâncias são eliminadas justamente com o auxílio do sangue. O sangue é filtrado, por exemplo, nos rins e elimina várias substâncias desagradáveis, como ácido úrico, ureia e tantas outras. Beleza? Perfeito? Entenderam isso aí? Bora para cá, outra função. O sangue, ele promove justamente a defesa do nosso organismo contra agentes estranhos. Nossa primeira barreira de defesa é a pele, gente. Mas internamente, no sangue, nós temos uma defesa que é justamente a defesa imunológica, que envolve o protagonismo, a participação de células sanguíneas que a gente vai ver daqui a pouquinho. Perfeito? Bora avançar aqui, gente. Composição. Ei, todo tecido tem na sua composição células, e o espaço entre essas células existe o quê? A matriz extracelular. Estamos cansados de ver isso. E aí o que é que acontece? Quem é a matriz extracelular no tecido sanguíneo? Ela é chamada de plasma sanguíneo, certo? Então, quando eu falar em plasma sanguíneo, eu estou falando da matriz extracelular, do espaço intercelular entre as células. E quem são as células desse tecido, do tecido sanguíneo? Olha para cá. Glóbulos vermelhos, que são as hemácias, glóbulos brancos, que são os leucócitos, e também fragmentos celulares, que são as plaquetas. A gente vai estudar cada uma por uma. Perfeito? Bora para cá, gente. Vamos avançando. Olha só. Imagina que você tem o tubo de ensaio, e aí o que é que acontece? No tubo de ensaio, se eu tenho um tubo de ensaio, eu coloco um certo volume de sangue, com o passar do tempo, as células sanguíneas, que são essas que eu acabei de citar, elas vão sedimentando, olha, elas vão precipitando e ficando no fundo do tubo de ensaio. Na parte de cima, que nós chamamos de sobrenadante, nós vamos ter justamente o plasma sanguíneo. Ei, é como se eu tivesse aqui separado a matriz extracelular de quem? Das células. As células pesam e vão lá para o fundo. Elas vêm para cá, ficam aqui embaixo. E a matriz fica aonde? Aqui em cima. No caso, o plasma sanguíneo. Esse plasma sanguíneo, gente, ele corresponde a mais ou menos 55% do volume do sangue que nós temos. E 45% mais ou menos, é quase meio a meio, 45% em torno disso, corresponde às células sanguíneas. Então, olha só, a gente, a partir de agora, a gente vai estudar essa parte aqui, o plasma sanguíneo, a matriz extracelular, e depois a gente vai estudar quem? As células sanguíneas, que são essas aqui. Perfeito?
Então, o que é necessário saber, pessoal, sobre plasma sanguíneo? Olha só, o plasma sanguíneo, primeira coisa, boa parte dele aqui, ó, grande parte dele, mais de 90% corresponde à água. E ele é meio amarelado, certo? O restante, os 10% restante aproximadamente, vai ter o quê? Vai ter no restante sais dissolvidos, hormônios, gases, nutrientes em geral, vai ter excreções, substâncias desagradáveis também, e vai ter também proteínas, certo? E aí eu quero chamar a atenção justamente para as proteínas. As proteínas, olha para cá, presta atenção. As proteínas presentes no plasma sanguíneo, elas são chamadas de proteínas plasmáticas. Quem são elas? A albumina, imunoglobulina e o fibrinogênio. Bora para a primeira. A albumina, extremamente importante para regular o potencial osmótico do sangue. Quando uma pessoa perde a albumina, baixa a quantidade, a concentração de albumina no sangue, o sangue ele sai de dentro dos vasos e ele é extravasado, ele sai, ó, o plasma acaba saindo para os tecidos. E aí os tecidos começam a se encher de água, de plasma sanguíneo, começa a ficar inchado. E aí a pessoa vai ter edema, vai ter inchaços em diferentes partes do corpo. Então vejam a importância da albumina. Ela precisa estar na quantidade correta no sangue. Até porque nosso sangue ele tem uma certa viscosidade justamente por conta da albumina, certo? Ele tem que ter uma viscosidade ideal. Quem faz com que tenha essa viscosidade é ela, a albumina. Uma outra função dela está aqui, ó. A gente só está aqui nesse momento transportando ácidos graxos, que são nutrientes importantes para nossas células, porque nós temos a albumina transportando eles, facilitando o transporte deles. Então veja como a albumina ela é extremamente importante. Imunoglobulinas, pessoal, as imunoglobulinas são proteínas plasmáticas que agem como anticorpos, atuam na defesa imunológica do nosso organismo. Preciso nem dizer a importância delas, perfeito? E por fim, o fibrinogênio, que também é uma proteína presente no plasma sanguíneo e que vai justamente ser transformada em outra proteína chamada fibrina para promover a coagulação sanguínea. Perfeito, gente? Então, de todas essas substâncias aqui que tem no plasma, eu gostaria que vocês destacassem justamente essas. E tá, sem dúvida alguma, na nossa apostila, no PDF. Perfeito? Então, bora lá, pessoal. Vamos continuar nossa aula. Glóbulos vermelhos e hemácias. Primeiro grupo de células sanguíneas que a gente precisa estudar aqui. E aí, gente, elas também são chamadas de eritrócitos. São as células mais abundantes no nosso sangue, que estão em maior quantidade no nosso sangue. Qual a função delas? Captação e transporte de oxigênio. Então elas captam moléculas de oxigênio e servem de transporte, distribuindo esse oxigênio, fornecendo para diferentes tecidos no nosso corpo. Beleza? Uma outra característica importante das hemácias é que elas apresentam formato discoide. Olha na tela aí. Esse formato discoide não é à toa. Esse formato discoide permite que elas desempenhem melhor a função de captar moléculas de oxigênio e fornecer essas moléculas de oxigênio lá nos tecidos. Vamos entender isso. Então olha para cá, imagina aqui uma hemácia achatada e formato discoide. As moléculas de oxigênio entram no interior dessa hemácia e preenchem todo o interior dela, estando essas moléculas de oxigênio próximos da superfície, porque ela é achatada. Essa hemácia, quando chega lá nos tecidos, por essas moléculas estarem próximos da superfície dela, essas moléculas vão sair para os tecidos de forma mais rápida, mais eficiente. É justamente por isso a importância desse formato. Se essas hemácias elas fossem no formato esférico, as moléculas de oxigênio iriam lá para o centro desse formato esférico, e quando essa hemácia chegasse lá nos tecidos, essas moléculas de oxigênio iriam demorar muito para sair do centro
até os tecidos. Iria demandar muito mais tempo o fornecimento do oxigênio. Beleza? Então o formato discoide é primordial aí para a função delas. Pessoal, as hemácias, elas têm outra característica, são células anucleadas, elas não apresentam núcleo, elas perdem o núcleo durante a sua formação. A gente vai ver daqui a pouco isso. Mas atenção, olha para cá, vou me aproximar de vocês aqui. Muito cuidado. As hemácias anucleadas existem apenas, olha para cá, nos mamíferos. Os outros vertebrados apresentam hemácias com núcleo. Muita atenção nesse ponto, beleza? Então bora lá. Formação, origem das hemácias, elas se originam na medula óssea vermelha. Ei, qual é o tecido que representa a medula óssea vermelha? Lá no interior dos ossos, tecido hematocitopoético. É lá onde as hemácias são formadas. São formadas a partir de células chamadas de células-tronco meduloides. Essas células-tronco meduloides, elas possuem núcleo, possuem todas as organelas de uma célula normal. Essas células vão inicialmente se diferenciar, se transformar numa célula chamada eritroblasto. Ei, meu povo, terminou em blasto aqui o sufixo, olha, significa uma célula imatura, significa uma hemácia ainda em formação, uma hemácia jovem. Muita atenção nesse ponto. Esse eritroblasto, essa hemácia jovem, vai apresentar núcleo, olha só aqui as mitocôndrias destacadas de verde, ribossomos, várias organelas aqui, beleza? Só que o que é que acontece? Lá na medula óssea vermelha, no processo de formação das hemácias, esse eritroblasto, ele perde esse núcleo. Ei, quando ele perde esse núcleo, ele passa a ser chamado de reticulócito, continua ainda uma célula jovem. O reticulócito, ele já não vai ter mais o núcleo, ele vai estar com mitocôndrias, ribossomos e algumas organelas, mas esse reticulócito rapidamente ele vai e perde essas mitocôndrias, essas organelas, esses ribossomos. Eles perdem tudo justamente para se transformar em uma hemácia, em um eritrócito adulto, em uma célula adulta. Perfeito, gente? Entenderam aqui as etapas? Então o reticulócito é a última célula aí antes da formação, do surgimento da hemácia madura, do eritrócito adulto. Não esquece todas essas etapas, gente, extremamente importante, certo? Muita atenção aqui, olha só, durante esse processo de formação das hemácias, eu falei para vocês que existem os eritroblastos, e eu disse a vocês, está aqui na ilustração, os eritroblastos, eles têm uma grande quantidade de mitocôndrias. Ei, por que eles têm muita mitocôndria? Sabe por quê, gente? Porque eritroblasto é uma célula imatura, é uma célula jovem, é uma célula que está em intenso processo de atividade metabólica, atividade celular. Então precisa de muita energia, precisa de muita o quê? Mitocôndria. As mitocôndrias, pela respiração celular, produzem ATP, moléculas energéticas. Deu para entender isso? Todo esse processo aqui, ele é chamado de eritropoese. Não esquece esse nome. Eritro lembra eritrócito. Poese lembra origem, produção, formação. Então a produção de hemácias, de eritrócitos, ela, repito, é chamada eritropoese, que acontece lá na medula óssea vermelha, que a gente falou. Perfeito? Ei, a eritropoese, a produção de hemácias, ela é controlada, ela é estimulada por um hormônio chamado de, olha para cá, eritropoetina. Essa eritropoetina, esse hormônio, ele é produzido nos rins. E o controle justamente dessa produção de hemácias por esse hormônio se dá, atenção, está aí na tela, por um mecanismo de retroalimentação negativa. Como é que isso ocorre? Olha para cá.
Imagina que por alguma circunstância qualquer esteja chegando pouco oxigênio lá nos órgãos, lá nos tecidos. Quando ocorre deficiência no fornecimento de oxigênio nos órgãos, rapidamente um sinal é enviado para os rins e os rins começam a produzir eritropoetina. A eritropoetina, ela vai, nesse momento, estimular a eritropoese, a produção de medula óssea. Então vai chegar lá na medula óssea, eritropoetina, dizendo à medula óssea, ó, produz mais célula sanguínea aí, produz mais hemácias, para poder oxigenar lá os tecidos, porque a coisa tá feia lá. Perfeito, gente? Então isso é a retroalimentação negativa. Pouca molécula de oxigênio está chegando nos órgãos, isso estimula os rins a produzir o quê? A eritropoetina, e a eritropoetina, por sua vez, vai estimular a produção de mais hemácias, para poder chegar lá e dar conta do recado, dar conta de fornecer oxigênio aos tecidos. Basicamente é isso. Isso se chama retroalimentação negativa. Ok, gente? Então, pessoal, tem algumas situações que representam bem isso que a gente acabou de explicar. Por exemplo, times brasileiros que vão jogar em regiões de grande altitude. Lá a disponibilidade de oxigênio é menor. Ei, vai chegar menos oxigênio nos órgãos, nos tecidos, principalmente nos músculos, durante o jogo. E aí o que é que acontece? Os rins recebem o sinal que eu falei agora há pouco, começam a produzir mais eritropoetina e essa eritropoetina vai justamente estimular a eritropoese, maior produção de hemácias. A medula óssea vermelha vai estar a 1000 por hora para poder produzir mais hemácia para ver se pega o máximo de oxigênio possível para levar justamente para os tecidos. Beleza, gente? Outras situações existem também. Por exemplo, uma mulher grávida, ela tem o bebê, tem o feto, ela precisa de mais oxigênio, mais células vermelhas para poder fornecer esse oxigênio para essa nova vida que está. E aí, isso vai ocorrer da mesma forma. Os rins vão produzir mais eritropoetina, a eritropoetina, por sua vez, vai estimular a medula óssea a produzir mais hemácias para fornecer mais oxigênio ao feto, ao bebê que está ali. Perfeito? Situações de anemia, gente. Anemia é uma doença em que ocorre baixa quantidade de hemácias, de glóbulos vermelhos. A mesma coisa. Os tecidos vão sofrer com menos fornecimento de oxigênio. De novo, entra a retroalimentação negativa. Os rins vão produzir mais eritropoetina para produzir mais hemácia e conseguir atender a demanda de oxigênio ali dos tecidos. Beleza? Casos de hemorragia também vai afetar a oxigenação no organismo e vai gerar toda essa retroalimentação de novo negativa. Todo esse processo de transporte de oxigênio que a gente vem falando só ocorre, gente, se houver a presença de uma proteína chamada hemoglobina. E aí, gente, ainda bem que as hemácias possuem essas proteínas, possuem hemoglobina. Existem milhões de hemoglobina aqui no interior das hemácias. E aí, gente, essas hemoglobinas são moléculas proteicas, são proteínas que vão simplesmente se conjugar, se acoplar com as moléculas de oxigênio. Então, as moléculas de oxigênio, quando entram nas hemácias, elas vão direto se acoplar, se unir às moléculas de hemoglobina. Olha a importância das hemoglobinas. E essa hemoglobina, ela é tão importante, tão protagonista, que a gente precisa conhecer ela mais a fundo. Tá aqui, olha só, a ilustração de uma hemoglobina. Ela possui 4 cadeias polipeptídicas. 2 cadeias, olha para cá, alfa, tá aqui, 2 cadeias alfa, idênticas, e 2 cadeias polipeptídicas beta, são essas duas aqui. Então dá um total de 4 cadeias polipeptídicas. Essas cadeias, elas estão associadas a 4, que a gente chama 4 grupo M. O que são esses grupo M? Em cada cadeia polipeptídica existe um grupo M. Essa daqui, esse aqui e esse aqui. Cada grupo M desse possui o íon ferro misturado com uma substância chamada protoporfirina. É importante saber disso, Afonso? Gente, vamos fazer exercício, revisar, não se preocupem. Beleza? Então,
Isso aqui tudo é a composição estrutural e química da hemoglobina. Esse grupo M ele é importante, Afonso? Extremamente importante. Quando as moléculas de oxigênio entram na hemácia, elas vêm para as moléculas de hemoglobina e elas vão justamente, essas moléculas de oxigênio, procurar os grupos M, elas vão se unir aos grupos M, certo? Então cada hemoglobina vai se conjugar, se unir a 4 moléculas de oxigênio. Beleza? Deu para entender isso? E aí, gente, quando você tem uma molécula de hemoglobina conjugada, unida com moléculas de oxigênio, com 4 moléculas de oxigênio, nós chamamos essa combinação, essa união de oxihemoglobina. Nada mais é, repito, a união do oxigênio com 4 mais 4 grupo M da hemoglobina. Oxihemoglobina é isso, o nome já ajuda a gente a entender. Carbohemoglobina nada mais é do que 4 moléculas de gás carbônico se unindo aos 4 grupos M da hemoglobina. Ô Afonso, mas ela não só transporta oxigênio? Não, ela transporta gás carbônico também. Inclusive, na função, é importante a gente até depois coloca agora também o CO2, certo? Não deixa de ser também uma função das hemácias, beleza? Logicamente, o oxigênio é mais importante para a gente. Então, vamos entender a partir desse esquema aqui, tudo isso que a gente acabou de falar. A formação da oxicarbohemoglobina e o transporte de oxigênio para todo o organismo. Então vem comigo, olha só. As vias respiratórias estão aqui, o oxigênio ele penetra pela respiração, pela inspiração, chega nos alvéolos pulmonares, lá tem os capilares sanguíneos, gente. Esse oxigênio, ele vai justamente entrar no sangue, nos capilares sanguíneos. E aí, quando chega no sangue, eles vão penetrar as moléculas de oxigênio dentro das hemácias. Lá dentro das hemácias, essas moléculas de oxigênio vão procurar quem? As milhões de células que estão dentro das hemácias, as milhões de células de hemoglobina, formando quem? A oxihemoglobina. Então as hemácias vão estar cheias nesse momento de oxihemoglobina, cheio de hemoglobina combinada, unida com oxigênio. E aí, toda essa oxihemoglobina, essas hemácias vêm para os tecidos, e lá nos tecidos, o oxigênio, atenção nesse momento, ele descola da hemoglobina. Ele sai da hemoglobina e entra nas células dos tecidos. E vai justamente se direcionar lá para as mitocôndrias, onde ele vai ser consumido pela respiração celular. Como resultado da respiração celular nos tecidos, há a produção de gás carbônico. Esse gás carbônico volta para o sangue e aí ele entra nas hemácias. Quando ele entra nas hemácias, ele procura quem dentro das hemácias? Procura justamente de novo as hemoglobinas. E aí esse gás carbônico se une às hemoglobinas, formando quem? A carbohemoglobina. Essa carbohemoglobina, essas hemácias cheias de gás carbônico, vêm para o coração. Lembrar que tem que passar pelo coração, aqui, e o coração joga para o pulmão. O coração joga para o pulmão. Quando vai para o pulmão aqui, o que é que vai acontecer? Esse gás carbônico, ele vai se descolar da hemoglobina, deixa de existir a carbohemoglobina e esse gás carbônico vai ser eliminado dos pulmões. Beleza? O processo de expiração. Então sai o gás carbônico. Isso está acontecendo a todo momento, gente. Sai gás carbônico, está chegando de novo oxigênio. Então, toda hora está se formando oxihemoglobina e também se formando carbohemoglobina, voltando. Oxihemoglobina em direção aos tecidos, carbohemoglobina em direção aos pulmões para o gás carbônico ser eliminado. Perfeito, gente? Então, basicamente é isso, essa parte que envolve as hemácias. Então, bora lá, pessoal, vamos finalizar a nossa aula. Tá aqui para vocês plaquetas. As plaquetas, não esquece, olha para cá, elas são chamadas de trombócitos. Cuidado, gente. Às vezes nas questões eles colocam trombócitos e você às vezes fica sem saber do que se trata. Muita atenção nisso. As plaquetas, olha para cá, gente, são fragmentos citoplasmáticos. Ei, se eu digo que as plaquetas são fragmentos citoplasmáticos, eu estou querendo te dizer que elas não são células sanguíneas, elas são pedaços, fragmentos de um citoplasma de uma determinada célula. Bora entender como é que elas se originam, como é que elas se formam. Vem comigo, olha só.
elas se originam a partir de células-tronco mieloides, lá presentes na medula óssea vermelha, ok? E aí, pessoal, essas células-tronco mieloides, elas se transformam, se diferenciam em megacariócitos. Ei, mega significa grande. São grandes células presentes lá na medula óssea vermelha, lá dentro do osso, certo? E aí esses megacariócitos, eles vão, por sua vez, se diferenciar, se transformar, finalmente, nas plaquetas. Bora entender como acontece esse processo de formação. Vem comigo, presta atenção no desenho. Olha só, lá dentro do osso, gente, tem a medula óssea vermelha. Então, todo esse espaço aqui é a medula óssea vermelha. E esse espaço aqui é justamente o quê? A circulação sanguínea passando aqui. É o capilar sanguíneo que está presente lá dentro do osso. A gente viu isso lá em tecido ósseo, certo? Então, o que é que vai acontecer? Dentro da medula óssea vermelha, as células-tronco que tinham aqui, elas se transformam, como eu disse, em células grandes, chamadas megacariócitos. Olha para cá o megacariócito aqui, olha só. Célula muito grande. Esses megacariócitos, olha lá no desenho, esses megacariócitos, eles começam a expandir braços citoplasmáticos, projeções citoplasmáticas que vão conseguir passar por aberturas na parede dos vasos sanguíneos e vão atingir a circulação sanguínea. Então, olha só, o braço citoplasmático aqui entrando na circulação sanguínea. Estava aqui na medula óssea, conseguiu passar para o interior do vaso sanguíneo. Então, estão todos eles aqui. E aí, gente, nas extremidades, aqui, olha só, nas extremidades desses braços citoplasmáticos do megacariócito, olha como ele é grande, começa a se soltar, olha para cá, pedacinhos, fragmentos do citoplasma. Então, começa aqui, olha, a se soltar pedaços das extremidades. Esses pedaços que começam a se soltar são justamente as plaquetas. São as plaquetas. E aí elas caem na circulação sanguínea e vão ficar circulando por várias partes do organismo. Então, compreendido isso aqui, bora para a função. Função delas, promover a coagulação sanguínea. Pessoal, promover a coagulação sanguínea em que situações? Em situações em que o vaso sanguíneo ele é lesionado. Em situações de ferimento que desencadeia uma perda de sangue, um processo de hemorragia, beleza? Então é nesse momento que as plaquetas entram em ação, coagulando o sangue. Vamos entender como acontece esse processo, a partir justamente desse esqueminha que eu fiz aqui, que já está escrito aqui, resumido por etapas. Então acompanha comigo a partir de agora. Imagina, pessoal, uma pessoa que sofreu uma lesão, um ferimento, desencadeando perda de sangue, causando hemorragia. E aí o que é que acontece? No vaso sanguíneo, a lesão ela vai ocorrer na parede dele. E aí o processo de hemorragia vai acontecer. O sangue que está aqui vai começar a sair, justamente caracterizando o processo hemorrágico. Esse sangue saindo aqui, ele precisa ser estancado. Quem é que entra em ação nesse momento? As plaquetas, pessoal. E aí, rapidamente, as plaquetas que estão circulando no sangue, elas começam a se concentrar, elas se direcionam para o local da lesão, para o local justamente da hemorragia, da perda de sangue. E aí, gente, quando elas chegam aqui, elas vão começar a liberar uma enzima, vem comigo, chamada de tromboplastina. Essa tromboplastina, ela vai se unir a íons cálcio que já estão circulando aqui no sangue, que a gente adquire na nossa alimentação, e ao se unir com íons cálcio, elas vão catalisar essas tromboplastinas, vão acelerar aqui nesse local a transformação química da protrombina, que é uma proteína que está normalmente na circulação sanguínea, transformar a protrombina em trombina. Ei, essa trombina aqui
formada, ela é uma enzima, ela é uma proteína que tem ação enzimática. Ela é capaz de se unir com cálcio e, ao se unir com cálcio, que está circulando no sangue, ela vai catalisar, acelerar a transformação do fibrinogênio, que também é uma proteína normal que está aqui no sangue. Ela vai catalisar a transformação do fibrinogênio em fibrina. E aí essa fibrina, atenção, essa fibrina, ela vai formar uma rede aqui, uma malha, uma rede, fechando o local justamente da lesão. Fechando o local onde está havendo a perda de sangue. E aí aqui, pessoal, vai se formar um coágulo. Um coágulo que vai reter o sangue aqui. E aí a hemorragia vai ficar estancada. Estanca-se a hemorragia, depois essa parede do vaso ela vai se regenerar, se restaurar aqui. E aí fecha-se o local. Perfeito, gente? Então a etapa final é a formação da fibrina, que forma uma malha, uma rede que estanca, formando o coágulo aqui, que vai estar cheio de hemácias e de outras células sanguíneas retidas aqui neste local. Beleza, pessoal? Entendido isso, é importante ressaltar, gente, a importância também, vou colocar aqui, da vitamina K, certo? A vitamina K, vou colocar aqui, ela é uma vitamina que permite que a tromboplastina possa se unir ao cálcio, certo? Então, a vitamina K permite que isso aconteça. E aqui a mesma coisa, o cálcio vai se unir à trombina a partir da vitamina K. Também vou colocar aqui. Beleza? Então vejam como é importante ter essa vitamina na nossa dieta alimentar. Deu para entender isso, gente? Espero que vocês tenham entendido. E aí, gente, finalizando, nós temos, por exemplo, doenças que envolvem problemas na coagulação sanguínea, como, por exemplo, a hemofilia, que é uma doença genética, onde o indivíduo ele porta um gene e esse gene não consegue condicionar a produção de proteínas, como alguns fatores de coagulação importantes para que esse processo todo aconteça. E aí essas pessoas têm facilidade de sangramentos, facilidades de hemorragia. Mas nós vamos ter aulas específicas sobre isso. Perfeito, gente? Então a gente finaliza aqui. Um grande abraço a todos e vamos estudar firmes e fortes. Vamos lá!